Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Facecast. Meu nome é Dr. Samuel Montalvão, juntamente com meu grande parceiro, sempre juntos, Ariel Camargo. Hoje nós teremos um episódio um pouco diferente. Nosso podcast ele costuma fazer uma abordagem voltada para a saúde, voltada para a parte técnica, mas hoje nós queremos trazer uma visão que mudou o nosso posicionamento profissional, porque nós como profissionais, nós não somos ensinados a fazer isso na faculdade, nós somos simplesmente ensinados a ser operacionais. Mas no mundo de hoje, um profissional que não se posiciona no mercado, não tem um posicionamento de marketing, ele não consegue avançar. Gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado. Nosso querido Ariel vai te apresentar. Eu tô com ele hoje, o grande Flávio Gonça. É uma das pessoas mais experientes no marketing para harmonização facial, um dos pioneiros no Brasil. É uma das pessoas que tem mais experiência, eu já tive o prazer de trabalhar com ele, de ter trabalhado e trabalhar com ele. E hoje ele vai passar pra gente um pouco da experiência dele em como o profissional deve se posicionar e várias nuances que envolvem o marketing, que é muito mais do que tráfego pago e leads chegando, não é isso, Flávio? Dancinhas. Por favor. Então, muito prazer, Flávio, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, pessoa de tanta experiência, tanta bagagem, que eu conheço desde o começo, né, da minha trajetória. Sim. E é um prazer receber você aqui hoje. Mas antes disso, por favor, se apresente para nossos telespectadores, para nossa audiência. Com uma apresentação dessa fica difícil, né, me apresentar depois. Obrigado, Samuel, Ariel também pelo convite, pela amizade de vocês, primeiramente. E, cara, pra mim é muito legal estar aqui podendo expandir, né, no canal de vocês, no veículo de vocês, esse meu conhecimento, né, eu acredito que se eu somar ali, se eu conseguir contribuir 1% que seja com quem estiver assistindo, eu já estou satisfeito com isso, é sinal que valeu a pena. Bom, mas me apresentando, vamos lá, né, sem mais delongas, como diria, mas já me apresentando, cara, eu sou Flávio Gonça, né, minha carreira inteira, minha vida inteira não foi pautada no marketing, né? Tem muita gente que acha isso, mas assim como você, eu também tenho a música na minha veia. Fui músico durante 6 anos de um artista gospel, tocando batera. E desde então, cara, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida a não ser aquilo, né? Porque não foi algo que eu procurei, não foi algo que eu almejei e acabou acontecendo. Um cara que eu fazia aula de batera com ele, era o cara que gravava os discos desse artista. Um dia deu um pau lá, não tinha um batera. Ele falou, tem um aluno meu que dá pra fazer e tal. E aí fui fazer um show, fiquei 6 anos. Mas como é que eu... Agora falando um pouco, cara, do que eu faço hoje, né? Hoje a gente tem na Zion Marketing, que é uma empresa, a gente não se intitula uma agência, né? Pra falar a verdade, eu não sou nem fã do termo agência, né? Mas a gente se entende como uma empresa de branding marketing para a área da saúde e estética, né? Então, assim, a Hoff está dentro desse guarda-chuva, né? Está debaixo desse guarda-chuva, mas a gente se posiciona para a saúde, né? Assim como a gente tem clientes lá que são hospitais de olhos, né? Hospital de cirurgia plástica, a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, tem uma galera que está com a gente lá, cada um na sua esfera, né? Mas a Zione Marketing hoje é o meu negócio, é a minha empresa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como que foi essa transição aí, mas hoje a gente está aí atendendo clientes no Brasil e mais 2 países, e é isso, cara, é um pouquinho do que a gente está vivendo. Flávio, antes de a gente continuar nesse tema, cara, conta pra gente, ou pro nosso telespectador, como é que... A gente viu que você saiu da música e foi pro marketing, foi uma coisa que foi meio elevada. Eu acho que todo mundo na vida que vai chegando em algum lugar, a vida vai trazendo os caminhos, né? Mas como que você realmente entrou na área do marketing, na harmonização, né? Da onde você veio, como você começou nessa área, até você ter a bagagem que você tem específica nesse ramo, Tá. né? O que te falou assim, poxa, vou largar a bateria e vou fazer marketing? Como que foi Cara, isso? uma frase que eu escutei. O que acontece? Eu tocava com esse artista, eu era um menino muito novo, eu entrei lá na banda, eu tinha 17 anos de idade, e uma certa vez nós fizemos uma turnê de 22 dias na Europa. Eu, moleque ainda, morava com a minha mãe e tal.
E tínhamos feito os 2 shows no Brasil. E música é cachê, né, velho? Tipo, você fez, tem, não fez, não tem. Alguns hoje tem um fixo e tudo mais, mas nem sempre foi assim. E aí, quando eu cheguei no escritório do cara pra receber, a secretária só pagou os 2 shows do Brasil. E aí, como é uma coisa muito igreja, né, gospel e tudo mais, né, dá pra se ancorar naquela, né? Pô, tocamos numa igreja, não tem um cachê, né? E aí o que eu escutei foi, não, mas se não fosse o cara, vocês nunca conheceriam a Europa, então só tem o cachê do Brasil mesmo, dos 2 shows. Aí eu era moleque, né, cara? Então, assim, claro que você se sente afetado com isso, porque o equipamento é todo seu, você tem conta a pagar mesmo sendo muito novo. Mas, pô, tinham outros caras na banda com filho, com casa, com um monte de compromisso alto pra pagar. E naquele dia ali eu falei, cara, nunca mais eu vou depender de ninguém, velho. Nunca mais eu vou depender de permitir que a minha renda dependa da aprovação de alguém. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Eu estudava no Cefet na época, eu tinha feito meu ensino médio no Cefet e dividia meus estudos entre a viagem, dividia ali viagem e estudo, né? E estava fazendo mecânica. E aí eu perdi até em mecânica lá, não concluí por conta dos shows, não dava para conciliar, era muita coisa mesmo, viajava muito. E aí naquele dia que eu escutei essa frase, eu falei assim, nunca mais eu vou permitir que o dinheiro que eu ganhar dependa da aprovação de alguém, eu vou construir um negócio para eu ser dono do meu próprio nariz. Só que para isso eu tinha que estudar, eu tinha que escolher alguma coisa. E aí eu decidi ir atrás do marketing, não me recordo porque, assim, eu não coloquei uma lista na frente e fui riscando os outros, só sobrou esse não. Mas eu fui levado para aquilo, eu acho, né? Eu acho que coisa de Deus, do destino também. Quando eu saí da banda, eu morava em Campos dos Goytacazes, e a minha cidade, eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma cidadezinha que tem 50 mil habitantes, chama Santo Antônio de Pádua. Quando eu saí da banda, eu morava em Campos dos Goytacazes por causa da banda, e ali eu precisei voltar para minha cidade, porque não dava para me manter lá se eu não trabalhava mais com a banda. E ao voltar para minha cidade, cara, foi muito legal, assim, porque, pô, igrejas me chamavam pra, né, eu também fiz técnico em áudio, então algumas empresas me chamavam algumas igrejas me chamavam pra dar treinamentos pra galera de som e tudo mais, e eu acabei ficando por um tempo como coordenador de eventos de uma igreja também, que me pagava super bem, até na minha própria cidade eu ganhava mais do que viajando com o cara o Brasil inteiro. E ali, cara, comecei a tocar com uma dupla sertaneja também ganhava mais do que com um cara a nível nacional. Mas num determinado momento, um grande amigo meu de infância falou, Flavinho, eu sempre fui muito antenado com computador, sempre tive MacBook, sempre tive iPhone e tal. Eu sempre, né, eu era o cara que pros amigos, a galera ia lá em casa pra eu botar a música do iTunes no iPhone pra galera. Era da tecnologia. Ninguém sabia fazer, eu já fazia isso. E aí, um grande amigo meu, lá na minha cidade, virou pra mim e falou assim, cara, tem um cara aí, velho, que ele é diretor, acho que ele já tava como, sei lá, diretor nacional de uma marca de camisaria masculina, uma marca grande, e esse cara tá precisando de um cara que sabe de coisas de internet pra ajudar ele lá e tal. Porque, em resumo, esse cara tinha um grupo de representantes que dominava o estado do Rio inteiro, ele era o líder dessa galera. Então tinha as reuniões, as mini convenções e tudo mais. Ele precisava de um cara que mandasse os e-mails, que organizasse as coisas pra ele e tal. Aí esse amigo meu virou e falou assim, velho, vai lá conversar com ele, vai lá conhecer esse cara e tudo mais. Ele tá precisando de você, combina uma grana com ele lá e tal. Aí, cara, eu voltei pra minha cidade. Minha casa é própria, em cima da casa da minha avó. Eu já tocava na dupla sertaneja lá e, tipo, não botava a mão num prato porque tinha road, os caras pagavam tudo e o dinheiro era só pra mim. Ou seja, eu já tava bem, né? E aí eu fui, pô, beleza, qualquer oportunidade, bem-vinda aqui a mais, né? E aí foi onde eu conheci o Alan, né? Que hoje é padrinho do meu filho, a gente virou grandes amigos. E com esse cara eu comecei a me desenvolver para aquilo, cara. Então, nesse momento, eu indo atrás de mais informações e ajudando ele falou, Flávio, pô, a marca é essa aqui e tal, quero que você me ajude nisso, ajuda naquilo, e daqui a pouco eles dois juntos também criaram uma marca de camisetas, o cara que me apresentou e o cara que me contratou, e eu comecei a trabalhar com eles, pô, pra criar post no Facebook e tal, essas coisas, foi ali, né? E aí eu falei, cara, dá pra eu fazer isso aqui pra mais pessoas, né? Dá pra eu vender isso pra mais empresas e tudo mais. E comecei a estudar, ia pro Rio, fazia um curso, vinha pra São Paulo, fazia um curso e, tipo, me virando ali com a grana que tinha. Até que eu comecei a vender, cara, pra loja de móveis da minha cidade, por exemplo, gestão de rede social, R$250 por mês. Media, né? Hoje é o social media. Né? Eu vendia isso pra galera por R$250, velho. E aí, cara, comecei a fazer até chegar ao ponto de montar
foi até esse mesmo amigo, né? O Alan que me deu esse toque, tava na época do filme do Tropa de Elite lá, tava só no hype. Ele falou, por que você não bota o nome 01? Porque, tipo assim, não tem ninguém fazendo isso que você tá fazendo aqui na região, você é o primeiro, velho. Então põe esse nome e tal. E aí coloquei o nome, virou 01, agência criativa, montei uma salinha no centro da cidade e comecei a trabalhar com aquilo, cara, mais focado com aquilo, mas sem ter estudado. E aí depois é que eu fui pro Rio, fui estudar, fui fazer marketing e tal, a coisa foi evoluindo, fui aprender com quem realmente sabia, e foi onde eu fui dando passos maiores. Só que nessa construção, nesse caminho todo, um cara que eu tinha conhecido na música, que me levou para Belo Horizonte, inclusive, viu que eu tava já no Instagram postando que eu fazia essas coisinhas e tal, que eu tinha um escritóriozinho já montadinho no centro da cidade, blá blá blá. Falou, cara, eu tô montando um cowork aqui em BH e eu queria que você viesse pra cá oferecer o seu trabalho pros meus associados. Tipo, sabe quando você é membro do cowork? Eu queria que ao cara assinar um contrato comigo aqui de utilização, o seu trabalho fizesse parte do meu pacote. Aí eu posso te arrumar uma casa pra morar aqui, você fica por um tempo, depois você vai se virando. E assim eu fui pra BH. E ali, cara, com muita coisa já acontecendo. Que ano que foi? Isso foi 2018? Não, foi antes, cara. Foi 2015, se eu não me engano, foi por aí. 2015 para 2016, uma coisa assim, tem legal bastante que tempo. essa construção no marketing, ela foi de acordo com a prática que você tinha, né? Você não entrou no marketing depois entrou para trabalhar. Tu já começou antes de fazer o marketing, já foi vendo as deficiências e aprendendo o marketing já, assim, na prática, que eu acho muito legal e adiciona uma bagagem muito grande. Mas na parte do marketing que você fazia, como que você entrou, então, na harmonização e nesse nicho? Então, estando em BH, né, tem um cara que é um grande amigo, um cara que eu adoro, uma das melhores pessoas que eu conheço, que é o Paulinho, batera do Jota Quest. Abraço pro Paulinho. É isso aí, o Paulinho é o cara, velho, funk. Quando eu tava, eu já conhecia o Paulinho por causa da música, né, por causa da Gretchen, das bateras. E aí quando eu tava assim, meus primeiros passos em Belo Horizonte, um dos caras que me deu muito suporte foi o pastor Marcos Roberto, que é um cara que tem um estúdio também lá no Belvedere e grava uma galera também, me cedeu um espaço dele lá para que eu usasse de base de trabalho. Cara, dando os primeiros passos mesmo, com a graninha que eu tinha guardado, cheguei a dormir na rua, cheguei comendo bandejão com os mendigos e tal, porque não tinha grana, vivi de tudo ali, pra conseguir chegar onde eu tô hoje. E aí quando o pastor Marcos Roberto me chamou para esse estúdio dele, para usar uma sala lá, era coincidentemente na esquina de cima do estúdio do Jota. E aí, cara, eu comecei a me aproximar do Paulinho de novo, e como assim, velho, você tá aqui em BH e tal, não sei o que, blá blá blá, e veio o Pancadélico, né, que tinha o disco deles que eles estavam lançando e precisava de uma ajuda de designer, assim, porque eu acho que tinha eu não lembro bem, mas eu acho que tinha uma foto que o Cezinha tinha feito, ou alguém tinha feito, os Gêmeos, uma parada assim, e tinha que transformar aquilo em material para dar vida para as outras coisas, para a capa do disco e tudo mais, só que era só uma pintura numa parede aqui em São Paulo. E aí o Paulinho falou, vamos, preciso de um cara que resolva isso, velho, só tem a foto da parede. Precisa fazer isso virar outras coisas. Tá? Eu falei, manda pra cá que a gente resolve, filho. Vambora. E aí eu juntei com um amigo meu designer, viramos a noite vários dias e conseguimos até que aquilo virou bonecos dançando no telão do Jota depois. Era animal aquilo. E ali, cara, foi onde eu fui conhecendo muita gente. Por causa do Paulinho, do primeiro movimento dele comigo, e por causa do pastor Marcos Roberto. E quando eu fui conhecendo mais pessoas ali, eu conheci um cara, que é o Pedro. Esse cara era muito amigo do seu Elias, né, que é hoje um dos barbeiros, um dos maiores do mundo aí. E aí o seu Elias chamou o Pedro, ele estava já numa evolução com a barbearia, com a primeira unidade. Ele chamou o Pedro para assumir o marketing dele lá. E o Pedro, eu acho que estava já bem empregado, trabalhando em alguma empresa grande. Ele falou assim, cara, eu não consigo não, mas eu conheci um cara no cowork que eu uso de vez em quando. Olha como é que as coisas têm conexão, né? Conheci um cara que eu conheço lá, que eu acho que... Eu conheci um cara que trabalha lá, velho, que pode te ajudar, é o Flávio e tal. Isso foi numa segunda-feira, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira o Elias me ligou, na quinta-feira eu estava trabalhando já como marketing das barbearias do seu Elias. Claro que nesse meio tempo eu já tinha uns trabalhinhos ou outro, igual o Paulinho me deu, o Marquinhos também me dava capa de disco para fazer pra galera, e eu estudando marketing pra caramba, consumindo tudo que tinha de graça no YouTube, sozinho ali me virando e tal. Nesse meio tempo aí,
muita coisa acontecendo. E lá no Seu Elísio eu conheci o Igor, porque ele cortava cabelo lá. Rapaz. O Ah, Mr. é. Igor. Pra quem não conhece, o Igor é uma pessoa extremamente importante no cenário da estética da harmonização facial. Ele, o Dr. Adalberto, todos eles do Transformando Face, que conseguiram lutar pelo direito da gente poder estar trabalhando hoje. Exato, também. cara. Então, Os um caras grande tão- abraço a todos vocês, Um minha abraço, gratidão Mr. Igor. eterna. Isso aí. Parte do que nós somos aqui Faz hoje Mr. Por Alves. causa- é por graças dele. a eles, então deixar esse agradecimento, pessoal. Exato. Nossa, Nós eterna três aqui. gratidão. Nós três, Nós acho que três, todos parte- nós temos que agradecer. Temos que agradecer, de verdade. Eu sou Sim. muito grato e sempre falo deles onde eu vou. E aí, cara, trabalhando lá com o seu Elias, né? O Elias, pra quem não sabe, o cara, cortou o cabelo do Messi, Neymar, uma galera, e várias vezes, não foi só uma vez, né? E ele ficou muito conhecido por cortar cabelo de jogador de futebol e também por ter... O cara soube aproveitar isso muito bem. Um dia a gente tava lá, e eu já tinha assumido o marketing dele, eu tava lá de frente com a Angélica, do Luciano Huck. Né, a gente dirigindo lá uma gravação, né, do Estrelas, né, e ela tinha o quadro Estrelas, um dia gravou Estrelas de Minas, e o Elias foi um dos selecionados. E aí naquele momento, cara, eu sempre encontrava com o Igor lá na barbearia, ele cortando cabelo e tudo mais, eu acho que ele era modelo de coisa de casamento ainda, ele nem tava, era nessa época aí, cara. Mister, né? Ele foi Mister e tudo mais, a gente exatamente. conhece a raiz. E ele corta cabelo de 15 em 15 dias, então fica mais fácil você encontrar ele lá. Exatamente. E aí, no dia da gravação do Estrela de Minas, quem que era o modelo que a Angélica ia cortar o cabelo? O Igor. E aí, cara... eu acho que eu lembro Eu disso, lembro dessa cara. foto dele no Acho que eu Instagram lembro. com a Angélica. Foi, isso aí. Eu tava lá, eu era o diretor de marketing já da barbearia Putz, que Seu legal. Elias. A gente já tinha inaugurado outras unidades, eu já tinha aprendido muito mais coisas, conhecido muita gente. E aí, dali, a gente foi encurtando contato e tal, e alguns amigos também fizeram uma ponte ali. E aí chegou o dia que eu fiz uma proposta para trabalhar para eles lá. Inicialmente eu não queria, então acho que poucas vezes eu falei isso, mas inicialmente eu não queria porque eu estava muito bem na Seu Elias e eu gostava do ambiente que o Elias proporcionava também de trabalho. Além de ser um cara muito generoso, é um amigo que eu tenho, mandou mensagem hoje até chamando para encontrar e tal. Então, assim, um cara que me colocava, ele nunca ia sozinho nas boas oportunidades, sempre me colocava para aprender mais. Eu não queria sair daquele ambiente, até porque eu ia para um ambiente que eu conhecia zero, que é harmonização facial, odontologia, estética, de modo geral. Mas acabou que eu fiz uma proposta lá, na época, desde o Adalberto também estava discutindo isso comigo, bem no início lá, aprovaram, cara, a minha proposta. Aí eu tive que ter uma conversa difícil com o Elias, a gente até ficou meio chateado um com o outro na época, porque era uma proposta que naquele momento não fazia sentido para ele cobrir, e eu tava deixando ele também no momento que não fazia sentido eu sair. E aí, enfim, mas eu fui, e aí comecei a trabalhar lá com o Igor. Na época não existia Transformando Face ainda, né? Nós que criamos a marca ali do Transformando Face. Foi o que, 2017? Foi 2018. 2018. Final de 2017 para 2018. Quando eu fui pra lá. Quando a minha primeira Quando eu te reunião conheci. foi dezembro de 2017. Eu acho que é legal isso, tá falando, porque Muito rápido, o né? sucesso ele não vive na zona de conforto, né, cara? E às vezes, tem uma frase do Leandro Carnal que me marcou muito na minha vida, num momento muito preciso, que ele dizia assim: mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, às vezes, as oportunidades elas aparecem na vida da gente e a gente tem essa percepção de abraçar no momento certo, que é o que vai fazer, às vezes, a gente vir parar onde a gente parou, né? Exatamente. Sim. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Né? Eu tomei essa decisão, né? O Elias continuou crescendo, mas o Igor também cresceu muito. E eu fui para lá, construímos muito do que existe lá hoje, né? Desde a marca, né? A gente brinca que foi a identidade visual que a gente mais alterou na vida, porque aprova, desaprova, volta, não é isso, não é aquilo, muda isso, muda o nariz, muda não sei o que, muda não sei o que lá. E hoje a gente tem impresso, inclusive, um mapa de todas as alterações que essa marca teve, né? Para chegar onde chegou. Bom, então você, né, deixando claro aqui, o Flávio foi uma das primeiras pessoas a trabalhar em marketing com relação à parte da harmonização. Fui, cara. facial. Ninguém fazia isso no Brasil, até porque não era nem permitido mostrar, né? Muito veladamente ali no ambiente médico, né, a nível dermato, mas não tinha exposição de mídia, não tinha nada, né? De fato, eu fui a primeira pessoa a trabalhar com isso mesmo, né? Até porque, querendo ou não, né, como você falou, que o Igor puxou essa carreta todo esse aí. movimento. Exatamente. E aí dali eu fiquei 2 anos, cara, vivi muita coisa com eles, né?
Inclusive, tomei um pé na bunda, eu era casado, minha ex-mulher separou de mim por conta do volume de trabalho lá, que todo mundo sabe que não era fácil. As madrugadas nos cursos ali. Mas outras coisas boas vieram também, né? Então, depois que eu saí de lá, né, e eu tinha um contrato de exclusividade com eles, e todo esse tempo a gente honrou com isso, mas é depois que eu saí de lá e o Brasil me conectou mesmo com outros profissionais. Só pra gente ambientalizar, você falou que saiu do seu Elias e foi parar lá com a galera do Transformando Fácil, que nem era Transformando Fácil naquela época. Mas se a gente for parar pra pensar, aquela época também era uma época que muita mudança estava acontecendo no mercado. O mercado não exigia tanto do profissional um posicionamento que exige hoje. O que foi que você enxergou? Por exemplo, qual que é a visão que você tinha dos profissionais daquela época? Qual a visão que você tem hoje, né? O que o cara teve que melhorar para ele acompanhar isso hoje, para conseguir estar ali com as pessoas vendo ele, para gerar um brand, para gerar uma captação de cliente? Como que foi isso aí, essa passagem para você? Tá, eu falo que assim, foi a época do Oceano Azul, né? Não tinha ninguém para disputar ali. A partir do momento que o Igor conseguiu levantar a bandeira de poder postar casos de antes e depois, aquilo virou um boom. E a prova disso a gente sabe como é que eram os cursos, né? Tipo, você não tinha zero dificuldade. A dificuldade era administrar a quantidade de alunos que queriam aquele produto. Né? Você não tinha nenhuma dificuldade para atrair gente. Então, naquela época, cara, quem viveu aquilo ali podia fazer qualquer coisa. Pintar a cara de verde, amarelo, roxo, o que fosse, que venderia. Atrairia, encheria uma agenda. Primeiro porque era muito novidade, né? E com o caso da Gretchen ali também, você acaba alcançando pessoas que antes, sem ela, não seriam alcançados, porque dá uma popularizada, porque vai para veículo de mídia de fofoca, por exemplo. Justamente, não era tão conectado antes, né? Não era, então isso deu muita força, né? Então, assim, naquela época ali, quem aproveitou, de fato, né? Não exigia conhecimento, não exigia pensar estrategicamente no que se vai fazer. Era só fazer. Não existia investir em tráfego pago, igual hoje as pessoas recorrem, né? Eu acho que foi muito uma evolução também do marketing, né? Da pandemia trazendo todo esse acesso digital, né? Essa nova necessidade de expor isso de maneira digital, né? Então acho que é uma construção, né? Não sei como é que você pensa desse momento, que eu acho que a visão do marketing mudou muito, né? Nesse cenário, né? Eu acho que assim, eu falo também que para muitas pessoas foi um golpe de sorte, né? Mas aquele golpe de sorte tinha prazo de validade. E quando a pandemia veio, por exemplo, né, foi a hora que é como se tivesse virado e falou assim: Ariel, acabou, agora deixa eu ver quem que você é, deixa eu ver o que você aprendeu. Agora você tem que andar com suas próprias pernas, vamos lá. A sua constância, a sua intensidade vão virar seu jogo agora. Mas você sabe ser constante? Sim. Bem a questão financeira também, os caras começaram a monetizar. Então, antes você publicava uma coisa, ia para todo mundo. Ia para todo mundo. Entendeu? E aí o que os caras começaram a enxergar? Falou, poxa, a gente tem que cobrar isso. Então eles começaram a cobrar. Foi aí que começou a galera a investir em tráfego. E isso vem aumentando, tanto que pra galera que tá começando no marketing agora, a estratégia é totalmente diferente. Você tem que ter capital para investir. Totalmente diferente. E não só ter capital para investir, né? Mas, por exemplo, naquela época o cara publicava, não precisava você sentar aqui e discutir o que vamos trabalhar de comunicação o mês inteiro para ter venda. No mercado harmonização facial, isso não era necessário. Acontecia assim, se você sumisse, se não tivesse Instagram, tinha gente ligando, né? A gente viu isso acontecer na prática, né? Então não tinha regra, por quê? É o que você falou, o algoritmo entregava pra caramba, se a gente for falar de rede social, o algoritmo entregava pra caramba, o assunto popularizando, né? Até para quem não via rede social, ficava sabendo de outra forma. O Google também entregava muito, exato, né? Página de pesquisa e tudo mais. Exato, e aí veio-se uma onda de pertencimento. Pô, fiz lá a harmonização facial, você não fez ainda não? Aí você ia embora pra casa com aquilo. Caramba, como é que eu vou fazer pra fazer isso também? Não, tem que procurar alguém que faça e tal. Então a demanda orgânica, né? Ela acontecia muito forte para todo mundo. Então não havia nenhuma preocupação em ter que usar bem ferramentas de marketing para gerar demanda e transformar a demanda em venda, né? Show de bola. Então aí houve isso, né? Houve esse boom
explosão, tanto na questão da Hoff, quanto aí veio blogueira, veio dancinha, né, veio TikTok, parará, daqui a pouco veio a cobrança para entrega de conteúdo, ou você pagava, ou você tinha constância, e aí você tinha que ter um posicionamento também, que aí veio a pandemia que começou a regrar isso, e as pessoas que tinham constância, elas começaram a se destacar. E aí você se deparou com esse mercado, pum! O que hoje você enxerga assim, fala, poxa, o que um profissional ele tem que ter básico, pelo menos 3 coisas básicas para ele se destacar nessa questão do brand, do marketing digital? Tá. Antes de responder isso que você me perguntou, eu falo que marketing para mim é um alinhamento de expectativa. Só que não é um alinhamento de expectativa, eu não estou falando num cenário onde eu estou como empresa e você está como cliente. Estou falando de um alinhamento de expectativa seu para você mesmo. O que eu quero alcançar com isso? E aí eu dou um passo atrás. Hoje, ainda hoje, se eu olhar para o mercado, vamos separar, né, estética, vamos falar de Hoff aqui. Ainda hoje, se você pegar só o mercado da Hoff, 90% dele, você tirar a técnica dos doutores, não sobra nada. Porque a galera não sabe mais nada. E muita gente acha que só ter a técnica é suficiente para você falar assim, olha para o meu caixa, tá saudável, não, tô ganhando grana. Engano, né? Então, quando a gente vem para esse detalhe, cara, e você vê hoje, como você falou, pô, surgiu ali a necessidade de ter que pagar para aparecer. E fruto de um comportamento também invasivo, exacerbado, um comportamento errado, porque quando as pessoas viram um cara como o Igor dando certo, elas entenderam que era só repetir a mesma receita. Qual que era a receita? Falar do jeito que ele falava, né? Botar o tupetinho pra cima de lado e falar calmo com as pessoas no vídeo. Olha aqui, esse detalhe, que era o jeito dele fazer ali. Mas o jeito dele não é aquilo, não é um personagem, né? E postar antes e depois igual chuva. O tempo todo. O tempo todo. Só que aí, cara, eu vou para um lado mais técnico agora. A rede social, o Instagram, falando disso, é um lugar de entretenimento, cara. Não é um lugar de catálogo de serviço e produto. A gente é que invadiu achando que é para isso, né? Mas eu escutei uma amiga, tá dentro da sede do Instagram aqui em São Paulo, ela me falou um dia, ela falou, Flávio, o povo, né, os profissionais do mercado que você atende só vão ganhar dinheiro o dia que eles entenderem que a rede social não é para o que eles estão fazendo. E não é. Ali é a extensão da roda de boteco. E você tá querendo vender pro seu amigo na roda de boteco o tempo inteiro. Eu falo assim, pô, cara, vai tomar banho lá que você é chato, bicho. Toda hora você quer me vender, vamos conversar de outra coisa, pra onde você viajou, pra onde você foi, e aí o que você viu lá, tal, você conheceu quem, jogou futebol aonde. É pra isso. Cara, isso é verdade, cara. Eu tô fazendo tudo errado. Você também que tá rindo aí, viu? Mas eu acho que o segredo disso tudo, inclusive você comentou do Igor, de falar e tal, tá na autenticidade, né? O que mais vai vender assim é você ser autêntico. E é uma coisa que eu cito no meu livro também, é essa questão dessa dualidade, meu né? livro, você entendeu? É onde o cara chegou, outro né? nível. Essa dualidade do mundo virtual e do mundo real, né? Quando a gente não mantém essa identidade, quando a gente não é real com a gente mesmo, isso não se perdura por muito tempo. Isso acaba trazendo e fica insustentável no longo do tempo. Exato. Né? E se você for levar isso pra prática, faz todo sentido você ter que pagar hoje para o seu conteúdo ser entregue. Sim. Porque você está fazendo tudo errado. A rede está te penalizando ao não entregar. Porque se ela estiver entregando, tudo que você permite vira cultura. Sim. Se na cultura deles não é para isso, eles não podem permitir que você posta lá uma enxurrada de antes e depois o rosto da pessoa. Tem gente que posta de todo tipo, né? Às vezes até com um pouquinho de sangue e tudo mais. E, cara, o ser humano ele se identifica com outro ser humano, né? Com a pessoa que está ali por trás, né? Exato. Então não é só com o resultado, com o posicionamento profissional, mas sim com o jeito dela falar, né? Às vezes ela se identifica, às vezes o Igor por falar errado, né? As pessoas falam, pô, ele fala algumas palavras, né, erradas, como com a mão igual todo mundo faz, né? Mas não mantém a pose. Então, acho que essa autenticidade, ela é muito importante, né? A conexão tá na verdade, né? É claro, mas, por exemplo, o fato de um profissional se posicionar de uma forma profissional e mostrar os seus resultados, isso é real. Ele só tá fazendo isso no lugar errado, de uma forma errada. Tá fazendo de forma errada. Ele tá vestindo uma máscara para fazer aquilo. Não tentando, tá. Não, tem uma parte que tá. E às vezes ele tá tentando ser performático. Sim. Para ver se consegue vender ao ser performático. É o que mais acontece, né? E não precisa. O que o público tá do outro lado tá esperando é, cara, só me mostra o que você faz. Não adianta você vir com tecniqueza, eu não sou doutor. Entendeu? Eu sou um público final, um paciente final. Quanto mais você me explicar tecnicamente, mais você tá distanciando de mim.
que eu vou achar que é complexo, que é difícil, que vai doer, que vai me incomodar e que eu não vou. Isso eu concordo, mas isso não deixa de ser real. Ele tá sendo real de um jeito errado, entendeu? Ele não vai conseguir converter a galera para o objetivo que ele quer. Exato. Se o seu objetivo for paciente, não vai conseguir com isso. Entendeu? Se o objetivo for vender um curso, e o público na base for formado por doutores, faz sentido. Então é isso que eu enxergo hoje na grande maioria, inclusive eu me enquadro nesse tipo de profissional. Que eu tô ali tentando explicar o que eu faço, tentando falar do meu posicionamento em relação ao meu atendimento, vou falar a parte técnica também. E na grande maioria das vezes não engaja. Se eu posto foto do cachorro latindo, às vezes engaja mais do que um caso que eu tive um resultado excelente. Isso entendeu? é só a comprovação da rede te mostrando, a plataforma tá te mostrando, opa, Samuel, tá vendo? Por que engajou mais? Porque é pra isso. Justamente. Você pode pegar e ficar um mês inteiro fazendo o seu trabalho, mostrando tudo que você tá fazendo, postando todo dia, explicando pra galera com a câmera mais alto nível possível pra ver o detalhe do poro da pele ali e tal. Viaja uma semana e mostra sua viagem uma semana. A entrega é infinitamente maior do que aquele mês inteiro que você dedicou àquilo. Porque não é para aquilo. Aí, Flávio, mas você está falando que a gente não vai usar a plataforma para fazer isso? Vamos, só que aí cada um tem que encontrar a sua individualidade. O que se vê hoje é todo mundo copiando receita. Exato. Inclusive gurus de internet ditando padrões. Se você não fizer assim, não vai. Isso só que você e mais os 50 que estão na sala. Que é aquele arquétipo clássico, né, da harmonização, que às vezes é aquela postura, as pessoas acabam vendendo que tem sucesso, né, e assim, acho que o sucesso, ele é variável de cada pessoa, né, padrão de sucesso para mim, por exemplo, não é eu mostrar que tenho sucesso apenas, mas sim mostrar resultado, e para outros é mostrar que tem sucesso, né, como ficar milionário, claro que a gente sabe que essas coisas vendem, mas hoje, para mim, Ariel, quando eu vejo isso me incomoda. Então eu não consigo ser assim. Então às vezes eu falo assim, pô, eu vou falhar no marketing porque eu não concordo, não vai com meus valores, meus princípios, eu vender uma coisa que eu não sou ainda. Foi aquela coisa que a gente conversou de você parecer ser para ser. Então tá certo, você tem que parecer ser para poder as pessoas te notarem de outra forma. Mas eu não estou sendo real comigo. Então às vezes eu sinto esse conflito, né? E aí você como profissional do marketing eu queria entender como você me orientaria nesse sentido, né? Cara, como é que eu te orientaria nesse sentido? Eu gosto muito de construir, para mim o que faz sentido não é o produto que você está mostrando, apresentando naquele momento. Para mim o que faz sentido é o todo. Se eu tiver acesso a um Ariel nas redes e no dia que chegar lá, para eu ser atendido por você, eu tenho acesso a um outro Ariel, e falando um pouco do meu trabalho aqui, é o que eu chamo de branding na área de vocês. O branding para mim na área de vocês é a possibilidade de aguçar sentido nas pessoas. Uma lembrança é um sentido. O que eu vou lembrar? A comparação do dia que eu te vi na rede social, me impressionei, liguei, agendei e fui. Cheguei lá, você tá nem aí para mim. Você me deu um outro atendimento. Ou você foi muito mais legal do que você é na rede social. Então é a autenticidade de novo voltando, né? É a autenticidade de novo voltando. Mas a todo tempo, cara, eu falo que é difícil realmente você falar, para você ter sucesso você tem que fazer XYZ, né? Mas a todo tempo, para mim, um profissional na área de vocês, ele precisa saber encher os tonéis dele. E tem um tonel de branding, tem um tonel de marketing, tem um tonel de atendimento, tem um tonel de pessoalidade. Hoje você vê muita gente falando, tem que humanizar a marca. Pô, você já é um humano, pô. Só que tá faltando pessoalidade, porque você tá vestindo uma armadura de um profissional que bota uma roupa, que pendura uma bolsa Gucci do lado, Exato. Que entra num carro esportivo para ver se te compram por isso. Exato. É quase vender um curso de financeiro, né? Exato. Eu até brinco, eu falo, quem compra as coisas por ver o cara de carro esportivo é corretor imobiliário, velho. Exato. O cara tá lá com a BM, com Porsche e tudo mais, aí faz sentido. Agora a harmonização... Não, cara, depende do que o público você quer conectar, né? Mas assim, aquilo... Tá bom, eu apareço com uma Ferrari amanhã, quer dizer que eu sou muito bom no que eu faço? E se eu estragar seu rosto inteiro? Exato. É mostrar resultado e não mostrar que tem sucesso. Então não existe essa padronização, entendeu? Porque assim, a padronização ela é mentirosa. Ela me conecta a você ou não por uma mentira. Eu decido se eu fico com você, se eu me torno um paciente recorrente pela verdade. Exato. Justamente. Perfeito. O que mede nosso sucesso é justamente a recorrência. A gente Recorrência. até já falou isso no podcast uma vez, que a harmonização orofacial é um casamento. O processo de envelhecimento ele nunca vai parar. Nunca.
Então, se você conquistou o seu paciente, ele vai estar contigo o resto da vida e vai estar te levando pessoas, né? Tanto que é muito mais fácil trabalhar a nossa base de cliente do que procurar outro paciente. Com certeza. Nossa, eu falo isso demais, Então, cara. isso é uma coisa que a gente faz muito. Eu falo isso demais. Eu acho que só um ponto para adicionar aí. Lá na Zione, por exemplo, sou eu que faço algumas primeiras reuniões de contato. Por quê? Eu quero filtrar, não é todo mundo. Hoje eu tenho essa postura. Não é todo mundo que é meu cliente. O cara pode ter grana, mas não é pela grana que ele tem meu cliente, é pelo fit. Ele tem fit com o meu modelo de trabalhar, ou o que ele quer para ele, eu concordo, faz sentido. Porque, olha só para você ver como é que são as coisas. 90% das pessoas que eu recebo hoje, com as quais eu converso, já teve gente que mencionou isso na conversa de reunião, na sala de reunião comigo. Eu tô te contratando, eu tô te procurando porque eu quero ser igual ao Igor. A autenticidade foi nunca vai ser. E aí, pra dar risada junto, sabe o que eu faço? Falo assim, quanto tempo você acha que isso vai acontecer? A pessoa, sei lá, uns 4, 5, 6 meses. Falei, pois é, olha só, você chegou aqui por causa de um cara que levou 2 anos e meio pra construir o que a gente construiu com ele. E você quer o mesmo em 6 meses. Tem alguma coisa errada nessa conta. E você já não é o primeiro, né? Não é o primeiro. Então, assim, essa soma aí não dá certo, cara. Então, assim, eu converso com muita gente que chega lá achando que é uma receitinha pronta, sabe? Eu acho... E querendo só o novo, não quer trabalhar a base, não quer trabalhar a recorrência. Só tocar nesse assunto, dessa questão do marketing, né, que a gente está especificando. Cara, às vezes as pessoas te procuram o marketing com uma expectativa muito grande na entrega de pacientes. Mas às vezes a pessoa ela tem que corrigir muitas coisas antes do marketing entrar. É isso aí. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, o que vai te trazer paciente? Beleza, o seu posicionamento. Mas o seu antes e depois, o seu resultado é acima da média? Então, a primeira coisa que eu acho que um profissional deveria ter é resultado acima da média, técnica bem feita, para aí sim o marketing e o posicionamento com uma pessoa especializada ter muito mais efeito. Porque para mim aquela coisa não funciona. Não sei se vocês já viram, mas Botox, tira a ruga, bioestimulador, melhora a flacidez. Cara, isso não vende, isso não conecta, pelo menos não comigo, ou a pessoa séria que vai entregar o rosto para alguém, eu acho que não é o posicionamento, né? De forma alguma. E, cara, e outra coisa, nesse cenário todo aí, eu falo que marketing é uma ferramenta de evolução, não de solução. É isso aí. Ótimo. Então, se seu filho virar pra você amanhã e virar assim, pai, eu quero virar um atleta de corrida, você faz o que por ele? A única coisa que você pode fazer é dar um tênis. Você pode correr por ele, você não pode comer por ele, não pode fazer nada. Se ele não se cuidar em todos os outros aspectos, você pode comprar o tênis mais caro do mundo pra ele não vai se tornar um atleta. Sim. É a mesma coisa. Com certeza. Então, você dá evolução para algo que consegue caminhar sozinho. É mesmo que você pegar um motor de uma Ferrari querendo colocar num Fusca, ele tem chassi para aguentar? Sim. Aí a pessoa me procura, quer me contratar, mas ela não tem chassi para aguentar. Porque tá tudo errado, tá tudo fora do eixo, parafusos soltos, né? Toda a estrutura tá muito mal construída. E se você aceita isso, no final quem acaba tendo problema O problema é meu, a culpa é minha depois. É importante fazer essa analogia aí, porque assim, como você falou do carro, quando você vai parar para prestar atenção na maioria dos profissionais, e eu me enquadro nisso, o marketing ele deveria ser a última coisa a se fazer. Então, às vezes, gestão de processo está errado. Então, a pessoa está fazendo marketing, está gerando lead, o lead entra em contato, demora horas para responder. Ela mesma, às vezes, responde ali quando tem tempo. Né? Tem muito isso. Aí vem, experiência do cliente. Poxa, não tá legal, não tá acontecendo os processos. E aí você está perdendo e a culpa vem para quem? Para o marketing. É sempre isso. E tem um caminho a ser construído, né, cara? Eu falo que é gestão, gente... para depois você fazer o seu brand, né, que está envolto de posicionamento, para depois investir numa plataforma, investir numa empresa ou em alguém de marketing mesmo de verdade. Então, assim, quando você sabe o seu custo fixo, por exemplo, quanto você gasta com gente, com aluguel, com despesa, não sabe o valor do CAC seus dela. insumos e tudo mais... E qual que é o salário que você quer ganhar? Eu quero ganhar 25 mil, 30 mil de salário, 50 mil que seja, seu custo fixo é mais 50 mil. Beleza, qual que é o seu ticket médio? Quanto um paciente em média gasta quando ele senta na sua cadeira? Pega o valor total com o seu salário e divide pelo ticket médio. Você já vai começar sabendo gestão. Você vai saber quantos pacientes tem que atender no mês.
E aí, cara, são contas simples, né? Mas que a galera não faz, eles não têm. Eles acreditam que marketing é a solução da vida deles. Tipo, vou pagar a empresa do Flávio aqui para me salvar. Só que ele não está se salvando. E aí lá internamente a gente tem uma máxima que grita muito nesse sentido, né? Eu não posso amar mais o projeto do cliente do que ele mesmo. Então, se ele não se estruturou e nem nada do tipo, primeiro que a gente não aceita esse cara, né? E segundo Você que já tem esse filtro, eu já, tenho né? esse filtro porque a gente faz um SDR, né? A gente faz algumas perguntas antes e de acordo com as respostas a gente já sabe, isso é fumo, né? Às vezes só tem dinheiro. É. E às vezes, cara, tem muita gente que procura a gente, a corda tá aqui, ó. Aí ele vai deixando, a corda chegou aqui. Quando a corda chega aqui, ele procura uma empresa de marketing. Mas a corda tá aqui por todo o resto do dever de casa que ele não fez. Legal, Flávio. Eu achei bem interessante esse posicionamento, porque as pessoas acham que é só investir no marketing e achar que as coisas vão acontecer, Não, de né? forma alguma. E não é assim que funciona. E assim, como você tem muita experiência nessa área, você é um dos primeiros, o pioneiro. Eu acho que de todas as empresas de marketing direcionadas para esse setor, você é o que tem mais experiência, né? Cara, como que você desenvolveu hoje a sua forma de trabalho, até para quem mexe com marketing, quer entrar nessa área, né? Porque você, com essa experiência que você tem, você sabe o que eles vão reclamar sempre, onde que está o gargalo, onde que está sempre a deficiência do profissional. E como que você fez para poder realmente chegar no modelo de negócio que você tem hoje e falar um pouco desse modelo de negócio. Tá, como é que eu fiz hoje? Como é que nós criamos ali a nossa lista de diferenciais? Primeiro que eu acabo me valendo, comercialmente falando, de que qualquer outra empresa de marketing, difere o tamanho dela, não tem os anos que eu tenho nesse mercado. E isso pode soar como prepotência, mas é uma verdade. Contra né? fatos não há argumentos. Não né? há. Então, assim, a musculatura que eu adquiri, vivendo, errando, acertando, presenciando, vendo o resultado, vendo o que funcionou, o que não funcionou, nenhuma outra empresa tem isso na bagagem, não tem isso na mala para levar. E por ter isso, a gente já entende quem é quem, tanto que eu já tenho os meus filtros internos, e a gente desenvolveu o nosso diferencial, cara, quando a gente entendeu o que um bom profissional de ROF precisa ter para que ele seja primeiro admirado, depois desejado, depois consumido, que são reputação e autoridade. A sua reputação não é o que você fala de você, é o que os outros falam de você. Só que eu falo do Samuel, Adriel, pô, vai lá, o cara é bom pra caramba e tudo mais. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Olha o Instagram. A autoridade dele vai se valer ali. Se eu não fizer a soma, não tem a venda. Sim. Então, como é que a gente criou o nosso diferencial? O que a Z1 faz hoje? A gente trabalha para evoluir em reputação, porque normalmente o doutor não sabe nem como é que ele cria a própria reputação dele. Ele não sabe o que define se a reputação é boa ou negativa. Ele não sabe. Então a gente ensina isso para ele. Quase que a gente agencia o cara. Porque a gente ensina isso para ele e a gente tem as ferramentas, porque aí está muito ligado a marketing, para expandir a autoridade dele. E até mesmo no jeito que ele faz uma publicação, soa, né, não tem aquela coisa que eu não vou postar isso não, senão vai aparecer desespero. Porque você não quer ser notado como alguém que está desesperado por aquilo. Isso inevitavelmente diminui a sua autoridade. Então, nosso diferencial, a gente se baseia nisso. Cara, se eu não conseguir construir a sua reputação, eu não conseguir construir a sua autoridade, a gente não consegue trabalhar junto. Só que meu pai falava uma coisa que pra mim faz muito sentido, com perdão da palavra aqui, tá? Você tira alguém da lama, é pela mão, não é pela bunda. Se a pessoa não te estender a mão e não for um trabalho a 4 mãos, cara, eu não posso fazer tudo por ela. Sim. Normalmente, o que as empresas, as agências de marketing hoje falam? Não, doutor, fecha aqui comigo, paga isso aqui que eu vou mudar a sua vida. Vai nada, cara. Te garanto tantas Vai pessoas. nada. né? Deixa um contratão de 6 meses Não adianta. com uma rescisão imensa e ganha dinheiro na rescisão. Exato, é um trabalho a 4 mãos. Ah, mas muito se fala de experiência, que tem que favorecer e tudo mais. Aí beleza, aí eu vou servir lá um café numa xícara caríssimo, com chocolate caríssimo, o ar-condicionado bom, a musiquinha tocando, a recepção bonita e tudo mais. O paciente senta na sua cadeira assim, ô Samuel, não, pera aí, cara, daqui a pouco eu passo aí pra gente pro futebol e tal, não sei o que, tudo é experiência. Sim. E o doutor tá se enganando, achando que oferecendo aquilo ali, ele tá te dilubriando. Né? Não importa o que eu faça lá dentro, já veio até mim. Só que, para fechar esse raciocínio, eu falo que nesse mercado de vocês existem duas coisas as quais a gente tem que dormir e acordar se preocupando: possibilidade e realidade. O paciente que ficou feliz, que viu seu Instagram, que te chamou e que agendou, só está vivendo uma possibilidade. Muita coisa pode acontecer e sentar na cadeira é a realidade. Até ele sentar na cadeira, meu amigo, se você não for muito bom de trabalho, esse cara não chega até você.
isso não tem nada a ver com marketing. Isso tem a ver com Excelente. quanto a pessoa está preocupada com o projeto Com dela. o projeto dela. Isso Quanto ficou que ela bonito. se dedica, né, pro crescimento dela, né? E não terceiriza essa Exato. responsabilidade. Isso tá rodando, tá perfeito? Faz sentido uma empresa de marketing para dar evolução, velocidade para isso. Ajustei os parafusos, o chassi tá firme, a carcaça aguenta a correria, vamos colocar um motor de Ferrari. Legal, cara. Show. Legal. É isso Muito aí. bom. Bom, Flávio, eu acho que esse papo aqui foi muito esclarecedor, tanto para mim quanto Samuel, né? Ó, Que pra acho mim que foi demais. a gente sempre tem essa deficiência e sempre a dúvida qual é o caminho, o melhor caminho, e a gente ter alguém para nos orientar com muita competência, com muita bagagem igual você, é extremamente importante. Espero que todas as pessoas tenham aproveitado esse papo assim como a gente, né? E Flávio, como nós já estamos finalizando, estamos chegando no nosso tempo, Boa. por favor, naquela câmera ali, deixe o seu arroba pro pessoal que quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho, um Claro. pouco da sua identidade ou da sua personalidade como profissional nessa área, tá? Tá. Bom, para quem quiser acompanhar lá, meu Instagram é @Flávio Gonça com 2 S e A no final. E o da nossa empresa é Zeone Marketing, Zeone Marketing. Então a gente traz um pouco ali, a gente sabe que eu tenho que, em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, no nosso caso, né? Então a gente traz um pouco ali de informações que contribuem, né, para os profissionais pegarem aquilo ali e já aplicarem no dia a dia, porque senão eu estaria fazendo o contrário do que eu falo. Mas então tem muita coisa legal lá, quem souber aproveitar já anda muito, né, com o que a gente tem de conteúdo ali. E também agradecer vocês, cara, pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui transbordando em conhecimento. São poucas pessoas hoje no mercado de vocês que têm maturidade para ouvir e absorver que às vezes o que está fazendo não está certo, né? Infelizmente o mercado da estética ainda é um mercado de se gerenciar ego, né? E onde tem ego fica difícil receber, absorver informação, né? As pessoas não se permitem. Mas quando você abre uma oportunidade, um caminho, um espaço como esse aqui, fica mais fácil. Então espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Porra. Ó, excelente, Boa. finalizou com chave de ouro, né? Pô, foi lindo, né? Muito obrigado, Flávio, por estar conosco. Obrigado pela amizade. Valeu, A cara. gente que Muito agradece a bom, sua muito bom presença. ter você Tamo aqui. junto. Vamos lá. Agradecer a vocês por sua audiência. Espero que esse podcast tenha contribuído de forma positiva a todos. Ainda há espaço aí para mais uma visita, para falarmos de forma Tem mais muita específica. coisa para você falar. Campanhas, tráfego pago, posicionamento. Mas por hoje é só. Espero que vocês gostem. Por favor, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, comente aqui embaixo, manda sua dúvida, porque em uma segunda oportunidade nós vamos responder. Siga nossa página no Facecast Oficial no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio. Valeu! Boa, valeu. Show de bola. Oi.